Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero aqui apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas, assuntos bíblicos, e também neste canal, nosso canal, nós também trazemos informações extras bíblicas, mas sempre com conteúdos bíblicos. Você que não é inscrito, se inscreva, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. O assunto que vamos tratar é um assunto o qual nós já tratamos um primeiro vídeo falando sobre os 21 concílios da Igreja Católica, o qual nós temos um primeiro vídeo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, procura aí nossos vídeos e você vai encontrar o primeiro concílio de Nicéia, o que aconteceu, o primeiro concílio de Nicéia. Então, decorrente a este assunto, vamos tratar agora sobre o segundo concílio. Aconteceu em Constantinopla. A data em que foi feita esta reunião, este concílio ecumênico, o qual eles se reuniram para tratar de alguns assuntos. Então, o primeiro concílio de Nicéia, o primeiro concílio foi feito na cidade de Nicéia em 325, mas agora, em 366 a 380, eles fizeram um segundo concílio. O que seria um concílio da Igreja Católica? Um ajuntamento de todas as religiões, papas, bispos de várias regiões, e também por que aconteceu esses 21 concílios? Porque alguns papas, alguns teólogos, alguns pensadores tinham pensamentos diferentes, e nesses concílios foram debatidos e fixados alguns pensamentos, o qual foram assim posto exatamente à mesa ali na discussão, para discutir qual é a lei, o princípio bíblico teológico que eles iriam defender. Então, as decisões que foram estabelecidas pelo Papa Damaso em 366 a 384 são algumas decisões. Então, cada concílio, sim, era presidido por um Papa. O primeiro concílio, em 325, foi exatamente estabelecidos algumas leis pelo Papa Silvestre, o qual ele decidiu algumas leis impostas às pessoas mais simples, e também as leis estabelecidas pelos bispos, pelos padres daquela época. Então, o Papa Damasco, ele decidiu. Então, nesse concílio existia algumas pessoas que traziam as suas ideias, eram debatidas entre os bispos da Igreja Católica, e alguns defendiam, alguns debatiam sobre estas leis. Então, o dos concílios de Nicéia foi de suma importância para decidir algumas leis, alguns dogmas da Igreja Católica, até mesmo alguns dogmas que defendido por algumas denominações. Papa Damasco, em 366, qual decidiu alguns pontos principais, o qual são algumas decisões que foram tomadas. Confissão da divindade do Espírito Santo, e a condenação de Macedônimos e Macedônios, patriarca de Constantinopla. Então, cremos no Espírito Santo, o Senhor, a fonte da vida, que procede do Pai e que adora e glorificado com o Pai, Filho, que falou pelos profetas. Como Pai e Filho,
ele recebe a mesma adoração, a mesma glória. Então, neste segundo concílio foi estabelecido, né, a condenação dos macedônicos, que tinham uma ideia diferente da Igreja Católica, diferente desse concílio, e foram condenados. E foi também tratado sobre a divindade do Espírito Santo, que o Espírito Santo glorifica o Pai e também glorifica ao Filho, e também que o Espírito Santo procede do Pai, que é adorado e glorificado com o Pai e com o Filho. Então foi tratado aqui, nesse segundo concílio de Nicéia, o assunto da Trindade, e também concernente a aceitação do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Com o Pai e com o Filho, ele recebe a mesma adoração, a mesma glorificação. Então, nesse segundo concílio, Papa Damasco, ele assim decidiu algumas ideias fixadas. A condenação de todos os defensores do arismo, nós estudamos no primeiro vídeo. Se você aí não assistiu, venha assistir. O primeiro vídeo sobre os arianos, que eles defendiam que o Pai era exatamente superior ao Filho e o Filho era subordinado ao Pai. Então, o arismo, sobre quaisquer das suas modalidades. Então, aqui eles defendiam uma lei e também apoiavam uma lei e também não apoiavam outras leis. E era decidido quem era punido ou não com seus pensamentos. A sede de Constantinopla, Bizancio, segundo Roma, recebeu uma preeminência sobre a sede de Jerusalém, Alexandria e Antioquia. Na observação desta reunião, sempre acho perigoso de falar da divindade sem conhecimento profundo dos termos. Hoje, esse mesmo espírito está rondando os pastores, estão falando que não entendem, logo surge mais um Deus que pessoas param de crerem neles. Este é um assunto que foi tratado nesse segundo concílio, umas condenações, a condenação de alguns teólogos que não tinham o mesmo pensamento dos demais ali nesse concílio, nesta reunião. Então, no primeiro concílio, em 325, os arianos tinham uma ideia sobre este assunto, sobre a divindade do Pai, a divindade do Filho, a superioridade do Pai e a subordinação do Filho. Nesse segundo concílio foi tratado sobre a divindade do Espírito Santo e a aceitação do Espírito Santo como um Deus, a aceitação do Espírito Santo como uma divindade. Então, aqui, nesse segundo concílio, presidido pelo Papa Damasco, ele sim estabeleceu algumas leis. Então, nesse segundo concílio, foi estabelecido que o Espírito Santo seria a divindade, a terceira pessoa da Trindade, e o Espírito Santo receberia adoração igual ao Pai e igual ao Filho. Então, continue aí seguindo esta linha de pensamento, assistindo aí o primeiro concílio de Nicéia, acesse o primeiro, também vai acompanhando aí, nós vamos falar sobre o terceiro concílio da Igreja
católica, a igreja, o qual estabeleceu alguns dogmas e algumas leis. Se você gostou desse vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe.